Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um campo de força invisível que faz todo mundo respeitá-las, enquanto outras, mesmo sendo anjinhos, são tratadas como capacho de entrada de bordel? Bem-vindo ao clube dos incompreendidos da natureza humana, onde ser bonzinho é praticamente um convite para ser pisoteado. A resposta para esse fenômeno bizarro está em um cara que viveu há mais de 500 anos e que todo mundo ama odiar, Nicolau Maquiavel. Esse italiano genial descobriu algo que faria qualquer coach quântico ter um ataque de pânico. É melhor ser temido do que amado, se não pudermos ser ambos. Antes que você me acuse de promover relacionamentos tóxicos, deixe-me te contar sobre duas amigas minhas. Ana era o tipo de pessoa que faria Madre Teresa parecer egoísta. Sempre disponível, nunca dizia não, perdoava traição como quem perdoa alguém por espirrar. Seu lema de vida era: o amor verdadeiro perdoa tudo. Basicamente, um manual de como virar capacho emocional. Do outro lado, tínhamos Beatriz. Quando desrespeitada, ela não fazia drama de novela mexicana. Simplesmente sumia. Retirava sua presença como quem retira um investimento que não está dando retorno. Adivinha qual das duas tinha relacionamentos que não pareciam um episódio de Casos de Família? Plot twist, não era a santinha. Hoje você vai descobrir por que sua bondade pode estar sabotando seus relacionamentos mais do que uma sogra intrometida. Porque o desrespeito é como aquele amigo chato que só vai embora quando você para de dar corda. E principalmente, como usar a sabedoria maquiavélica para ser respeitado sem virar um psicopata de relacionamento. O espelho do desrespeito. Por que permitimos o que não deveríamos? Vamos começar com uma verdade mais amarga que café sem açúcar. Quando alguém te desrespeita, você não é apenas uma vítima inocente. Você é um cúmplice involuntário do próprio desrespeito. Carl Jung, esse suíço que entendia de mente humana mais que influencer entende de marketing, disse: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Traduzindo, se todo mundo te trata mal, talvez o problema não seja todo mundo. Aqui está a verdade inconveniente. Cada vez que você engole um desrespeito sem reagir, você está basicamente enviando um telegrama para o universo dizendo: olha, eu aceito esse nível de tratamento, pode piorar à vontade. É como se você fosse um experimento de laboratório ambulante testando os limites da paciência humana. E spoiler alert, você sempre perde. Mas por que diabos fazemos isso? Por que pessoas inteligentes se transformam em capachos emocionais voluntários? A resposta está na nossa programação de fábrica defeituosa. Desde pequenos, nos ensinaram que, para ser amado, você precisa ser bonzinho. Que conflito é o demônio, que estabelecer limites pode resultar em abandono. Então desenvolvemos uma estratégia de sobrevivência que faria Darwin chorar, ser indispensável através da submissão. Arthur Schopenhauer, outro alemão pessimista, mas genial, observou: nós raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta. Aplicando isso aos relacionamentos, quando você está constantemente evitando conflitos, não está pensando no respeito que merece, mas no amor que tem pavor de perder. E aqui entra Maquiavel com sua genialidade brutal. Ele sacou que respeito não é algo que você implora de joelhos, é algo que você ensina através das suas ações. Quando ele falava de liderança, estava revelando uma verdade universal mais dura que a realidade. As pessoas testam seus limites constantemente, e como você reage a esses testes determina se você será tratado como rei ou como capacho. Imagina a cena. Você está com alguém que sistematicamente chega atrasada, cancela planos como quem cancela a assinatura de Netflix, ou te trata como um idiota na frente dos outros. Cada situação dessas é um teste. Você pode fingir que não liga. Spoiler alert. Você liga. Reclamar sem consequências. Basicamente, latir sem morder. Ou aplicar o que Maquiavel chamaria de reciprocidade estratégica.
A arte de ensinar respeito na prática. A maioria escolhe as duas primeiras, achando que está sendo madura. Na verdade, está sendo treinadora de desrespeito profissional. Gabor Maté, especialista em trauma, soltou essa pérola. O preço de não estabelecer limites é sempre maior do que o desconforto de estabelecê-los. Porque quando você não se defende, não está apenas se ferrando, está ferrando o relacionamento inteiro. Pensa assim, ao permitir desrespeito, você está roubando da outra pessoa a chance de crescer, de aprender sobre limites, de desenvolver empatia real. Você está sendo cruel, disfarçado de bonzinho. É como dar drogas para um viciado, achando que está ajudando. A lição de Maquiavel, o poder da reciprocidade estratégica. Agora vamos ao prato principal. O que exatamente Maquiavel quis dizer quando soltou essa bomba sobre ser temido versus ser amado? Porque, vamos combinar, o cara não estava dando dicas de relacionamento no Tinder. Maquiavel observou algo que faria qualquer terapeuta de casal ter uma crise existencial. Pessoas que são apenas amáveis são frequentemente desrespeitadas, enquanto aquelas que inspiram um pouquinho de receio saudável são genuinamente respeitadas e, pasmem, mais amadas. Mas calma lá, antes que você saia por aí virando um tirano de relacionamento, Maquiavel não estava falando sobre ser um babaca. Ele estava falando sobre consequências previsíveis. Vamos destrinchar isso com um exemplo prático. Digamos que sua parceira tem um hábito charmoso de flertar com outros caras na sua frente. A abordagem só amor seria engolir, sorrir e até mesmo puxar papo com o cara. A abordagem maquiaveliana, você simplesmente se retira da situação. Não faz drama, não grita, não vira o Hulk. Você apenas remove sua presença, sua atenção e seu investimento emocional. É o que chamo de a arte da ausência estratégica. Sabe por que isso funciona? Porque você está aplicando um princípio fundamental da psicologia comportamental que B.F. Skinner descobriu. Comportamentos sem consequências tendem a se repetir. Comportamentos com consequências desagradáveis tendem a diminuir. Mas aqui está o plot twist que ninguém te conta. Quando você aplica consequências de forma consistente e previsível, você não está sendo cruel, você está sendo educativo. Você está ensinando a outra pessoa como te tratar através de feedback comportamental direto. Maquiavel escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Traduzindo do italiano renascentista para o português, claro, as pessoas prestam mais atenção no que você faz do que no que você fala. Você pode falar 1000 vezes que não gosta de ser desrespeitado, mas se suas ações não refletem isso, você está basicamente falando com a parede. É como colocar uma placa, cuidado com o cão, na frente de um poodle de pelúcia. Aqui entra um conceito que Jung chamava de sombra, aquela parte de nós que reprimimos porque achamos que não é socialmente aceitável. Para muitas pessoas, especialmente as que foram criadas para ser boazinhas, a capacidade de estabelecer limites firmes está enterrada na sombra. Mas vamos ser claros sobre uma coisa: estabelecer limites não é sobre vingança. Vingança é emocional, impulsiva, desproporcional. Reciprocidade estratégica é calculada, proporcional e educativa. A diferença é simples. Vingança: você me magoou, então vou te destruir. Reciprocidade estratégica: você me desrespeitou, então vou ajustar meu nível de investimento nessa relação. É como um termostato emocional. Quando a temperatura do respeito cai, você automaticamente ajusta a sua disponibilidade emocional. Não é pessoal, é sistêmico. Montaigne, filósofo francês que entendia de natureza humana, observou: nada é tão firmemente acreditado quanto aquilo que menos sabemos. E o que menos sabemos sobre relacionamentos é que o respeito mútuo não é um dado. É uma construção ativa que requer manutenção constante. Quando você aplica reciprocidade estratégica, algo interessante acontece. A outra pessoa, de repente, precisa lidar com as consequências naturais de suas ações. E isso, meu caro, é o que os psicólogos chamam de aprendizado experiencial, o tipo de aprendizado que realmente fica. Porque uma coisa é você falar que não gosta de algo. Outra coisa completamente diferente é a pessoa sentir na pele que desrespeitar você tem um custo real.
E se você está pensando, isso tudo é muito bonito na teoria, mas como aplicar na prática sem parecer um psicopata? Continue assistindo. No próximo tópico, eu vou te mostrar exatamente quando e como reagir, o timing que separa quem é respeitado de quem vira capacho profissional. Porque saber o que fazer é uma coisa, saber quando fazer é que faz toda a diferença. A arte da resposta calculada. Quando e como reagir. Agora chegamos na parte que separa os amadores dos profissionais, o timing. Porque não adianta nada você entender o conceito se aplicar na hora errada, da forma errada ou com a intensidade errada. É como ter uma Ferrari e não saber dirigir. Você vai se espatifar na primeira curva. Maquiavel era obcecado por timing. Ele sabia que uma ação no momento certo vale mais que 10 ações no momento errado. E quando se trata de estabelecer limites, o timing é literalmente tudo. Primeiro, vamos falar sobre quando reagir. Existe uma janela de oportunidade que os psicólogos comportamentais chamam de momento de ensino. É aquele período logo após o comportamento inadequado, onde a conexão entre ação e consequência ainda está clara na mente da pessoa. Se você deixa passar muito tempo, a lição se perde. Se você reage muito rápido, pode parecer impulsivo. O sweet spot é aquela pausa calculada, tempo suficiente para mostrar que você processou o que aconteceu, mas não tanto que pareça rancor. Agora, como reagir? Aqui é onde a maioria das pessoas perra feio. Elas acham que estabelecer limites significa virar um incrível Hulk ou fazer um discurso dramático, digno de novela das 8. Errado. Completamente errado. A resposta mais poderosa é frequentemente a mais silenciosa. Lembra da história de Beatriz que mencionei no início? Quando desrespeitada, ela não fazia drama, ela simplesmente sumia. Retirava sua energia, sua atenção, sua disponibilidade emocional. É o que eu chamo de o poder do vazio estratégico. Sabe por que isso é tão eficaz? Porque você está removendo exatamente aquilo que a pessoa estava dando como garantido, sua presença. E só percebemos o valor de algo quando perdemos. Schopenhauer tinha uma analogia genial para isso. Ele comparava os relacionamentos humanos com porcos espinhos tentando se aquecer no inverno. Muito próximos, eles se machucam com os espinhos. Muito distantes, eles congelam. A arte está em encontrar a distância ideal. Quando alguém te desrespeita, você está basicamente dizendo, ok, vamos ajustar nossa distância até você aprender a não me espetar com os seus espinhos. Mas cuidado com os extremos. Existe uma diferença entre retirada estratégica e manipulação emocional. A retirada estratégica é proporcional ao desrespeito, temporária e ajustável, focada no comportamento, não na pessoa, comunicada através de ações, não ameaças. Já a manipulação emocional é desproporcional e dramática, usada como chantagem, focada em punir a pessoa, comunicada através de ameaças e ultimatos. A diferença está na intenção. Retirada estratégica visa educar e melhorar o relacionamento. Manipulação emocional visa controlar e punir. Jung observou algo fascinante sobre isso. Tudo que resistimos persiste. Tudo que aceitamos se transforma. Quando você resiste ao desrespeito através de brigas e dramas, ele persiste. Quando você aceita através de consequências naturais, ele se transforma. Aqui está um exemplo prático. Sua parceira tem o hábito de cancelar encontros de última hora para sair com as amigas. Ao invés de fazer um escândalo, você simplesmente para de fazer planos com ela. Quando ela perguntar por que vocês não saem mais, você explica calmamente: percebi que nossos planos não são uma prioridade para você. Então, ajustei minhas expectativas. Não é agressivo, não é dramático, mas é cristalino. O filósofo Aldous Huxley disse: a experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Quando você aplica consequências estratégicas, está transformando a experiência do desrespeito em uma oportunidade de ensino. E aqui está o paradoxo mais lindo de todos. Quando você para de tolerar desrespeito, você frequentemente descobre que a pessoa te respeita mais, não menos.
porque respeito gera respeito, assim como desrespeito gera desrespeito. O paradoxo do respeito. Por que quem se valoriza é mais amado? Chegamos ao paradoxo mais bizarro e contraintuitivo de todos os relacionamentos humanos. As pessoas que mais se valorizam são, inexplicavelmente, as mais amadas. Enquanto isso, quem se sacrifica constantemente pelos outros frequentemente acaba sendo tratado como o móvel da casa, útil, mas invisível. Isso vai contra tudo que nos ensinaram sobre amor, não é? Fomos criados acreditando que amar significa se anular, que relacionamento saudável é sobre sacrifício constante, que quem ama perdoa tudo. Pois bem, prepare-se para ter suas crenças sobre amor completamente demolidas. C.S. Lewis, o cara que escreveu Crônicas de Nárnia, mas também era um filósofo brilhante, observou algo genial. Amar não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. O problema é que quando você não se respeita, você não tem direção própria. Você só segue a direção do outro como um cachorrinho perdido. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Pessoas que não se respeitam são inconscientemente repulsivas. Não porque são más pessoas, mas porque despertam algo primitivo e desconfortável nos outros. A sensação de que estão lidando com alguém que não tem valor próprio. Pense assim, se você mesmo não se valoriza, por que diabos outra pessoa deveria te valorizar? É como tentar vender um produto que você mesmo acha uma porcaria. A falta de convicção é palpável. Jung tinha uma teoria fascinante sobre isso, chamada de projeção. Ele dizia que tratamos os outros baseado em como eles se tratam. Quando você se desrespeita constantemente, você está basicamente enviando um manual de instruções para o mundo. Olha, é assim que vocês devem me tratar. Mas vamos ao paradoxo central. Por que pessoas que estabelecem limites são mais amadas? A resposta está na psicologia da escassez e do valor percebido. Quando você está sempre disponível, sempre cedendo, sempre perdoando, você se torna comum, previsível, sem mistério. É como aquela música que toca no rádio toda hora. No começo você até gosta, mas depois enjoa. Agora, quando você tem limites claros, quando sua atenção e afeto precisam ser conquistados, quando você não está sempre disponível, você se torna interessante, desafiador, valioso. Não é manipulação, é economia básica aplicada aos relacionamentos. Oferta e demanda, baby. Aldous Huxley, em uma de suas reflexões mais profundas, disse: a experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Pessoas que se valorizam transformam até mesmo o desrespeito em uma oportunidade de ensinar sobre o seu próprio valor. Aqui está o exemplo prático que vai fazer você repensar tudo. Conheci um casal onde ele era daqueles caras que fazem tudo pela parceira. Levava café na cama, cancelava compromissos para ficar com ela, nunca dizia não para nada. Sabe o que aconteceu? Ela perdeu completamente o interesse. Não porque ele era ruim, mas porque ele se tornou previsível demais. Sem desafio, sem mistério. Contraste isso com outro cara que conheci. Quando a namorada fazia algo que ele não gostava, ele simplesmente se afastava por alguns dias. Não fazia drama, não brigava, apenas sumia. E sabe o que acontecia? Ela corria atrás, porque de repente a atenção dele se tornou escassa, valiosa e algo a ser conquistado. Aqui está onde Maquiavel se torna quase profético. Ele entendeu que o respeito não nasce da bondade incondicional, mas da percepção de valor. E valor, meus caros, não é algo que você declara, é algo que você demonstra através de suas ações. Quando você estabelece limites, você está comunicando algo fundamental.
Eu me valorizo o suficiente para não aceitar qualquer tratamento. E isso, paradoxalmente, faz com que os outros também te valorizem. É como aqueles restaurantes exclusivos que têm fila de espera. Eles não imploram por clientes, não fazem promoção desesperada. Eles simplesmente mantêm seus padrões altos, e isso os torna mais desejados, não menos. Gabor Maté tem uma frase que deveria ser tatuada na testa de todo mundo. Não é egoísmo cuidar de si mesmo, é responsabilidade. Porque quando você não se cuida, quando não estabelece limites, você não está sendo altruísta. Está sendo irresponsável com sua própria vida e com um relacionamento. Aqui está o twist final que vai fritar sua cabeça. Pessoas que se respeitam criam relacionamentos mais saudáveis não apesar de seus limites, mas por causa deles. Porque limites claros criam segurança emocional. Quando alguém sabe exatamente onde estão suas fronteiras, pode relaxar e ser autêntico dentro delas. É como uma dança. Você precisa conhecer os passos, os limites, as regras, para poder se expressar livremente dentro delas. Relacionamentos sem limites não são livres, são caóticos. E aqui está a ironia suprema. Quando você para de implorar por amor e respeito, quando você simplesmente os exige através de suas ações, você frequentemente recebe ambos em abundância, porque você se tornou alguém digno de ser amado e respeitado. Montaigne, sempre certeiro, observou: somos todos mendigos uns dos outros, mas existe uma diferença entre mendigar por necessidade e mendigar por falta de autoestima. Quando você se valoriza, você para de mendigar e começa a negociar de igual para igual. O resultado? Relacionamentos baseados em respeito mútuo, não em dependência emocional. Amor que nasce da admiração, não da pena. Conexões que fortalecem ambas as partes, ao invés de drenar uma para alimentar a outra. Porque, no final das contas, Maquiavel estava certo. É melhor ser respeitado do que apenas amado. Mas o que ele não disse, e que a vida nos ensina, é que quando você é genuinamente respeitado, o amor verdadeiro vem como consequência natural. Se você chegou até aqui esperando uma receita mágica para ser respeitado da noite para o dia, tenho uma notícia: não existe. O que existe é um processo de transformação que começa com uma pergunta desconfortável. Como eu estou ensinando as pessoas a me tratarem? Porque aqui está a verdade final que Maquiavel intuiu há 500 anos. Você não pode controlar como os outros agem, mas pode controlar completamente como você reage. E é nessa reação que reside todo o seu poder. Vamos às dicas práticas que vão transformar sua vida. 1. O teste dos 48 horas. Quando alguém te desrespeitar, não reaja imediatamente. Espere 48 horas. Isso te dá tempo para processar emocionalmente e responder estrategicamente, não impulsivamente. A resposta calculada sempre vence a reação emocional. 2. A regra da reciprocidade proporcional. Sua resposta deve ser proporcional ao desrespeito. Alguém chegou 30 minutos atrasado sem avisar? Você chega 30 minutos atrasado na próxima vez. Simples, direto, educativo. Não é vingança. É espelhamento comportamental. 3. O poder do não sem justificativa. Pare de explicar seus nãos. Não posso é uma frase completa. Quando você justifica demais, está implicitamente pedindo permissão para ter limites. Seus limites não são negociáveis, são informativos. 4. A técnica da ausência estratégica. Quando desrespeitado, retire sua presença, não sua dignidade. Não faça drama, não grite, não ameace. Simplesmente, suma. Vá fazer algo que te valorize. Deixe a pessoa sentir o peso da sua ausência. 5. O princípio do investimento emocional variável. Trate relacionamentos como investimentos. Quando alguém te respeita, aumente seu investimento emocional. Quando te desrespeita, diminua. É matemática emocional básica. Resumo dos pontos principais. O desrespeito é um convite disfarçado. Cada vez que você aceita sem consequências,
está enviando um convite para mais desrespeito. Maquiavel estava certo sobre reciprocidade. Consequências previsíveis ensinam respeito melhor que 1000 palavras. Timing é tudo. Saber quando e como reagir separa quem é respeitado de quem vira capacho. Quem se valoriza é mais amado. Limites claros criam atração genuína e relacionamentos saudáveis. A verdade é que você tem duas escolhas: continuar sendo um capacho emocional, esperando que as pessoas magicamente comecem a te respeitar, ou aplicar os princípios que acabamos de discutir e ver sua vida relacional se transformar. Maquiavel não estava ensinando crueldade, estava ensinando autopreservação inteligente. Jung não estava promovendo o egoísmo, estava defendendo o autoconhecimento profundo. E eu não estou te ensinando a ser um babaca, estou te ensinando a ser respeitado. Porque no final das contas, relacionamentos saudáveis não são sobre ser bonzinho ou malvado. São sobre ser autêntico, ter limites claros e ensinar aos outros como você merece ser tratado. A escolha é sua. Continuar mendigando respeito ou começar a exigi-lo através das suas ações. Mas lembre-se, uma vez que você começa a se valorizar de verdade, não há volta. Você nunca mais vai conseguir aceitar migalhas emocionais. E talvez seja exatamente isso que você precise. Se este conteúdo fez você repensar seus relacionamentos e a forma como você se posiciona no mundo, você precisa se inscrever no canal Refúgio da Alma. Aqui mergulhamos semanalmente nas profundezas da psicologia humana, filosofia existencial e autoconhecimento genuíno. Não é autoajuda superficial, é transformação real baseada em sabedoria milenar e ciência moderna. Clique no botão de inscrição e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar desconstruindo tudo que você achava que sabia sobre relacionamentos, propósito e a arte de viver autenticamente. E deixe nos comentários: qual dessas estratégias maquiavélicas você vai aplicar primeiro? Sua jornada de transformação começa agora.